Eu sou a essência absoluta, sou arquinatural. Onisciente e onipresente, sou a mente universal. Sou a causa originária, sou o Pai onipotente. Sou distinto e sou o todo. Eu sou ambivalente. Estou fora e dentro. Estou em cima e embaixo. Eu sou o todo e a parte. Eu é que a tudo enfaixo. Sendo a divina essência, me revelo também criação e respiro na minha obra, sendo o todo e a fração. Estou em vossas profundezas sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo e também no vosso exterior. Estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, a meu tempo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou o princípio e sou o fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos e tais, que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis, para minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou o eterno e o presente. Sempre fui e serei em vós, a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e quero a plena e crescida acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida. Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos que lembram tempos idólatras e paganismos poeirentos, buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade, e unidos a mim tereis em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência, pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes. Salve, 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 salve o supremo raciocínio do universo, que é a divina essência, que mantém viva dentro de cada um de nós, que é o raciocínio. Visto que esta força racional, que é o poder dos poderes, a razão do nosso ser, é uma força poderosa maior deste mundo, porque o raciocínio é esta divina essência, que hoje o supremo raciocínio do universo, ao dar início a esta nova fase do terceiro milênio, que é a fase da razão, do amor, onde todos passam a encontrar sua essência verdadeira e divina dentro de si mesmo, que é a essência do Pai Eterno, o supremo raciocínio do universo racional superior. E assim sendo, o ser humano, com o seu raciocínio plenamente desenvolvido, que é a consciência divina, onde está todo o nosso passado, nosso presente, e como também o nosso futuro, que é o nosso retorno, o nosso regresso ao nosso estado natural de vida eterna no mundo racional. Porque ele aqui está, ele não foi, ele está no meio de nós, porque o raciocínio, na realidade, é o Deus vivo dentro de cada filho dele, de cada vivente que vive neste mundo. Vivia perdido por não se conhecer, por não saber quem é, de onde veio, para onde vai, como vai, para entender o porquê que aqui está, nessas condições de pensador, sofredor,
imortal. E assim sendo, este ser universal que fez a união dos dois mundos num só, por isso ele está em cima e está embaixo, está dentro de nós e está em todo lugar, por ele ser onipresente, porque com a sua chegada aqui no dia 30 de dezembro de 1903, fazendo ele a união do mundo superior com este mundo inferior, unido no só mundo, o mundo racional, o mundo da razão, na força do amor, porque ele é a fonte do bem verdadeiro, o bem que ele nos trouxe ao chegar aqui, precisamente a 1h30 do dia 30 de dezembro de 1903, este habitante supremo, universal, nosso Pai superior, o superior racional, que é o supremo raciocínio do universo, a suprema essência divina, fonte do amor, fonte da verdade, fonte da bondade, para podermos vencer o mal dessa deformação material que nos proporcionou todo o desequilíbrio e que vivemos à mercê do ismo, que é a essência do magnetismo, que nos tornava seres desequilibrados, seres ferozes, seres animalescos, através do despertar do pensamento e da imaginação, ao surgirmos dentro deste mal que é a matéria, e por uma ambição intuída por esta força do ismo, que é o magnetismo, fonte e pai do chão, que leva todos para a paixão é ser o pai do chão, e desconhecer o amor verdadeiro, divino, que é a compreensão, a essência divina, que transforma todo este ser deformado, material, magnético e elétrico, na sua essência verdadeira, racional. Mas para isso temos que fazer por onde? Nos ligarmos e nos identificarmos com a verdadeira energia. Por isso que esse habitante do mundo superior, nosso Pai superior, que está em todo lugar, ele sempre foi, ele não virá, ele não foi, ele aqui está no meio de nós, e quando despertamos a nossa divina essência dentro do nosso templo interior, que é exatamente esse relógio que regula esse corpo orgânico de matéria, constituída por essa força do chão, magnética e elétrica, e quando a despertamos, encontramos com ele, passamos a colaborar na sua obra, não a idolatrá-lo, mas sim a participar, colaborando com consciência, elevando a sua essência divina, através do conhecimento que ele nos trouxe, ao ter a coragem verdadeira, como verdadeiro herói, de vestir um corpo de animal, sem ser animal, de passar por bicho, sem ser bicho, somente para nos presentear o maior saber, a maior luz do universo, a luz verdadeira, natural, através de conhecimento, de imunização racional, para que assim possamos acordar o nosso Deus interior, que está vivo desde o início até exato momento, dentro de cada um de nós, nesse templo que foi formado, constituído por essas duas energias deformadas dessa parte racional, que é denominada de planície racional, que esses habitantes que saíram deste mundo superior e que se perderam atravessando esse vácuo do esquecimento criado por nós mesmos e nos extinguindo em cima do início da água e da terra, que deu causa e consequência ao homem e à mulher, a essas duas forças, por termos perdido o nosso corpo original de massa cósmica e ficando somente a nossa essência, e a suprema essência divinal, que é o nosso Pai original, o supremo raciocínio do universo, na sua paz de ciência divina,
aguardou o tempo, o momento certo para vir até nós, nos resgatar e nos ensinar o caminho de volta à eternidade, a este reino prepotencial, racional, que é o mundo de onde viemos. Por isso que o raciocínio é Deus verdadeiro dentro de cada um de nós, presente, vivo, passando a nos tornar, quando despertamos e acordamos, essa divina essência, a ser um verdadeiro racional ligado a este ser supremo, universal, que é o superior raciocínio do universo, o verdadeiro Deus. E assim, este grande ser universal, o racional superior, o verdadeiro Deus, que veio até nós, até o exato momento, antes da fase do terceiro milênio, ele era desconhecido, imaginado e pensado de forma diferente devido às nossas experiências e expansão por vivermos neste mundo espiritualista, buscando uma definição de si mesmo. E ele aqui chegou para definir a nossa situação e nos reconduzir de volta ao nosso mundo natural de origem, que é o mundo racional, o mundo da eternidade, o mundo de onde vemos que aqui está presente. E por isso ele uniu o mundo superior com este mundo inferior, tornando um só. Por isso que o racional superior é um ser completamente desconhecido de toda a humanidade pensante, imaginativa, porque ele não é daqui, deste mundo solar, desse mundo de expansão, de experiências, de experimentações, especulações, esse mundo inferior, elétrico e magnético, cujas suas influências fluídica, elétrica e magnética, constituída desse grande arquiteto, engenheiro desta deformação, que transformou todo aquele campo natural nesse campo artificial, e por essa razão fomos renascidos do chão, como os monstrinhos, monstrengos, monstradontes, nos tornando primitivos selvagens até chegarmos selvagens mais adiantado e nos civilizarmos, isso durante 2 milênios, cada milênio contendo 7 eternidades, e nesses 2 milênios, nada mais, nada menos do que 14 eternidades, que equivale a nada mais, nada menos do que mais de 7 bilhões de anos, né? 75 bilhões de anos de evolução, de lapidação e preparação para encontrarmos com a luz verdadeira da razão, para conhecer a nossa divina essência. E assim trazida esta luz divina que foi providenciada, toda essa preparação de evolução, lapidação, para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer, para termos a capacidade de atinarmos com a razão e nesse tino da busca expansionista da razão, de encontrar a nossa definição para descobrirmos quem somos, o porquê que aqui estamos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, foi que na imensa coragem, uma grande coragem desse habitante do mundo superior, nosso Pai maior do universo, que é o supremo raciocínio do universo, o superior racional, saindo desse estratosférico de pureza, perfeição, de eternidade, num campo vibracional, permanente, eterno, vestiu um corpo de matéria transitório, materializando na essência deste grande ser universal, mestre da justiça celestial, Senhor MJC, no dia 30 de dezembro de 1903, para nos trazer todo o conhecimento da nossa origem, do nosso ser, e revelar nossa verdadeira essência, que estava materializada, condensada, litigiada na máquina do raciocínio, que é exatamente a divina luz da razão que Deus providenciou para manter este vínculo vivo da nossa vida eterna. E assim, o Senhor Manuel Jacinto Coelho, o Tu, que vestiu a essência deste ser supremo universal, o racional superior,
e assim sendo ele o aparelho único, sem segundo nem terceiro, deste ser que é desconhecido para toda a humanidade e que agora, nesses 121 séculos, né? Estamos mais 121 anos que ele chegou aqui na Terra, trazendo a essência da luz divina, providenciando a nossa volta ao nosso mundo natural, na elaboração do maior conhecimento de toda a história da existência da humanidade na Terra, que é a cultura racional, essa cultura que compõe a integração de todos aqueles que buscam estudá-la, a esta fase do terceiro milênio, que é a fase racional, a fase da nossa ressurreição, para que assim possamos ressurgir para a nossa vida verdadeira e eterna, nos religando ao mundo de origem, o mundo racional, ainda em vida aqui na matéria, para termos a devida convicção. A convicção significa a confirmação com base, com lógica provada e comprovada, de onde viemos, como viemos e para onde vamos. E assim, indo conscientemente, regressarmos ao nosso estado eterno, de vida eterna, na forma do nosso corpo original, de massa cósmica. Por essa razão, esse grande cidadão brasileiro que escolheu o Brasil, esta nação, que foi preparado pela Suprema Corte Celestial, quando essa parte do mundo racional deslocou-se, deformando-se e transformando neste mundo inferior, e que aqui exatamente deu consequência a este mundo de matéria. E nesse mundo, nessa Constituição, uma parte dela, onde foi o início da entrada desses habitantes, deu constituição e formação a esta nação continental chamada Brasil, e assim sendo, todos em missão. Por isso que o hino desta nação, que é o hino nacional, que embora as forças involutivas da esquerda, do magnetismo, das trevas, querem modificar, adulterar a verdade com narrativas mentirosas e querendo modificar a essência do que foi exatamente determinado pela Suprema Corte Celestial, para que nos preparasse também. E por essa razão, nosso hino nacional brasileiro, ela tem muita revelação na sua letra, porque este hino do Brasil foi composto por instrumentos que estavam ligados ao astral superior. E o astral superior, como o racional superior, nos diz: cada um nasce com a missão, porque somos todos correligionários do racional superior, que é o supremo raciocínio do universo. E assim, o hino nacional diz assim: através do instrumento, embora eletromagnético, mas iluminado pela energia mediadora consciente e racional, Manuel da Silva, que fez Francisco, interessante, olha só o segredo e o mistério daquele compositor que compôs a letra do hino da nação, que é o berço de Deus, deste ser supremo, universal, que ancorou aqui neste berço da imunização racional, chamado Brasil, berço racional do amor, para salvação, trazendo a imunização para nos libertar, nos dar a liberdade. E assim o astral superior exatamente iluminando o raciocínio deste compositor que criou, teve a missão de fazer, constituir, receber o hino nacional para mostrar o que significava este berço chamado Brasil, esta nação. Francisco tem um sentido muito forte, essa palavra, esse nome, que é o pai da bicharada. E aqui sendo o berço da imunização racional para salvar e libertar a bicharada. Então, um instrumento, filho, exatamente, trabalhando na obra de Deus, o racional superior, cujo Francisco Manuel, que ele estava exatamente sintonizando o seu raciocínio, que é o Deus vivo dentro de si, com o raciocínio superior,
que é o Manuel, e assim já sentindo esta luz que chegou aqui na Terra no dia 30 de dezembro de 1903, trazendo a luz da razão, do amor para a nossa salvação, através do aparelho do racional superior, Manuel Jacinto Coelho, esse habitante que nasceu com raciocínio desenvolvido. Por isso que o hino brasileiro nasceu dentro da fase racional, 3 anos após a chegada do habitante do mundo racional. E assim sendo, Francisco Manuel da Silva, que fez a letra, fez a música, a melodia, e tendo a letra deste hino por Joaquim Osório, Duque de Estrada, é o Duque da Estrada, que veio exatamente planear a estrada do terceiro milênio, com o hino homenageando o berço do verdadeiro Deus, através dos versos que formou exatamente, recebido desse supremo raciocínio, os poemas para identificar a estrada do bem, a estrada da libertação, da salvação, que é a estrada racional. E assim os versos vêm do poema de Duque de Estrada, escrito em 1909. Olha só, a letra do hino nacional, ela foi exatamente 6 anos após a chegada do verdadeiro Deus, desse superior, habitante superior, aqui na Terra, superior racional, que ao chegar, ele já, a sua força, a sua energia, porque 30 de dezembro é o dia do raciocínio, e nesse dia o resplendor dessa energia que passou a comandar a natureza, usou exatamente, inspirando e transpirando os poetas que estavam em harmonização com a natureza, como Francisco Manuel da Silva, que fez a melodia do nosso hino para reverenciar o berço do verdadeiro Deus, o racional superior, e o ilustre poeta Joaquim Osório Duque de Estrada elaborou e compôs a letra em forma de poema para mostrar a grandeza desta nação, chamada o berço racional do amor, da imunização para a nossa libertação, que é o Brasil, embora forças evolutivas da esquerda, através de facções das trevas que constituíram partidos políticos, querendo fazer a destruição desta nação, dos seus valores, mas não conseguirão, porque Deus está no comando e Deus não aceita exatamente essas, diria assim, intrusões desses seres de natureza inferior. Por isso que 6 anos após a chegada do supremo raciocínio do universo, o 6 que simboliza o equilíbrio, e este habitante do mundo superior, o racional superior, trouxe o equilíbrio para a restauração da paz, do amor de toda a humanidade, através do desenvolvimento da nossa essência divina, o raciocínio, e assim fazendo a união através da cultura racional, que é a cultura que está baseada unicamente nos livros ditados pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, o tu, a roupa material que vestiu a essência divina desse ser superior, que é o racional superior, que é fruto da flor divina, o supremo raciocínio, que é superior a todos os raciocínios do universo, o verdadeiro Deus, nesse jardim de belas flores. E as belas flores, cumprindo com o seu dever, a sua missão, de cumprir a missão, assim como esses 2 ilustres brasileiros patriotas que, vibrando na frequência do racional da nova fase, compuseram o hino brasileiro melodicamente, poeticamente, para identificar esta nação, por se tratar de uma obra do início do terceiro milênio, do início da fase racional, e assim passando esses 121 anos, este século que iniciou-se
9 anos depois do início desse século, que marcou com a chegada do racional superior na Terra, o supremo raciocínio do universo. Por isso que muitos desconhecem ainda esse ser. Então, ele nos trouxe a luz verdadeira do equilíbrio, da razão, do amor, para fazer a união de todos nós e para assim nos reconduzir de volta ao nosso mundo de origem, o mundo racional, pois o 6 representa a união dos dois mundos, o mundo racional com o mundo material. Por isso que 6 anos após a chegada desse habitante aqui na Terra, no dia 30 de dezembro de 1903, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é derivado, consequência, fruto do corpo de energia do superior racional, que é o corpo, que é o supremo raciocínio do universo, o verdadeiro Deus, personificando-se para nos transmitir a essência divina verdadeira em forma de conhecimento, para que todos passássemos a nos conhecermos, a sabermos quem éramos, o porquê que assim éramos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. E assim, nos se conhecer a verdadeira liberdade, ser livre verdadeiramente, respeitando as leis naturais da natureza. Por isso que o 6 é o equilíbrio, é a força, representa a estrela de 6 pontas, que é formada por 2 triângulos, que se une numa só força luminosa de estrela, que é a força evolutiva se unindo à força evolutiva para voltar ao seu estado natural. Então, os 3 poderes unidos no só poder que é racional. Por isso que o hino nacional, que foi exatamente constituído e formado dentro da fase racional, no ano de 1909, e por se tratar de uma obra do início da fase racional, a primeira obra cultural, o hino brasileiro nacional, já derivando-se fruto da luz da razão, da divina providência, que assim providenciou para que nos preparasse através deste hino, que merece todo amor, respeito e compreensão, pois suas palavras elas são utilizadas de uma forma luminosa para clarear e nos dar a capacidade de entendermos a missão desta nação. E assim esse estilo que foi textualmente manifestada por esses 2 correligionários que receberam as bênçãos do supremo raciocínio do universo, o racional superior, esse poeta dos poetas, esse compositor dos compositores, Manuel Jacinto Coelho, que deu através da energia racional, clareando o raciocínio desses 2 brasileiros patriotas, dando exatamente essa letra ao dizer: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brato retumbante, e o sol da liberdade, de raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Olha só, esse primeiro esse primeiro texto do nosso hino, mostrando que ouviram do Ipiranga a margens plácida, que quando o rei regente, príncipe regente, rei de Portugal, Dom Pedro I, recebeu o mensageiro na margem do rio Ipiranga, em São Paulo, quando voltava de Santos, e sua esposa, sua companheira, Dona Leopoldina, aquela mulher que teve a clareza de raciocínio, naquele exato momento, 2 de setembro, dia da divina providência, que providenciou a liberdade do Brasil, no berço do racional superior. Então ela assinou um documento oficial, tirando o Brasil, transformando o Brasil em nação e deixando de ser colônia de Portugal. E ali ela deu a independência do Brasil e a liberdade de todos os brasileiros. A primeira mulher que governou esta nação, após seu esposo Dom Pedro I ter exatamente por necessidade de sair
deixar, o governo entregou, fez a passagem para ela passou a governar na ausência dele, e ao retornar, estava retornando para o Rio de Janeiro, quando foi encontrado pelo mensageiro mandado por Dona Leopoldina, que no dia 2 de setembro ela assinou exatamente a independência desta nação, cujo berço estava preparado para ancorar aqui nesse berço a imunização racional através da chegada do divino ser universal, o racional superior, que materializou-se no Rio de Janeiro, coração do mundo, na rua Barão de Iguatemi, no dia 30 de dezembro de 1903, através de uma criança iluminada, Manuel Jacinto Coelho, que nasceu já com raciocínio desenvolvido, e por essa razão, 30 de dezembro é o Dia Universal da Cultura Racional, do raciocínio, a cultura do terceiro milênio, que integra todos a fase do terceiro milênio. E assim, por isso, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, que é aquelas margens plácidas, aquela beleza, a força da liberdade, determinada pelo comando da natureza, que libertava, transformando o berço de Deus numa nação próspera, que era o celeiro universal e não mais uma colônia de Portugal. E por isso que aqui brilhava o sol da liberdade, que era a luz da divina providência, que tudo isso providenciou em raios fúlgidos, né? E brilhando assim o céu da pátria, naquele instante e em todo instante, permanecendo o comando da energia racional, que é a fase racional. Essa é a primeira estrofe que descreve essa tranquila verdade racional que ocorreu no Rio Ipiranga com o recebimento do documento oficial assinado por Dona Leopoldina no dia 2 de setembro e mandado pelo mensageiro entregar ao seu esposo, que era o rei regente não só do Brasil, mas também de Portugal. Então, naquele exato momento, ela, na sua autoridade máxima, essa grande mulher, essa grande mãe, determinou a nossa liberdade. E assim, o seu esposo, no dia 7 de setembro, ao receber a mensagem, na margem do rio Ipiranga, decretou independência ou morte. A morte é a transformação. Então, transformou a colônia chamada Brasil exatamente em uma nação próspera, que embora as forças evolutivas, desde aquela época que que foi saqueada, o Brasil foi roubado de todas as formas, foi invadida e continua, mas a força maior vai predominar, o bem vai vencer, esses seres, instrumentos da força evolutiva que está levando uma nação à loucura pelo pensamento enfraquecido, por ter terminado a fase do pensamento e ainda não ter se integrado à fase do terceiro milênio, para que haja a recuperação e a salvação de toda essa nação e de toda essa humanidade, porque daqui será exatamente o brilho, diria assim, da liberdade verdadeira, que é o conhecimento da razão, em raios fúlgidos para o mundo inteiro, vai brilhar, mostrando a paz, a união e a concórdia através da energia racional. E essa foi exatamente a mensagem mandada por Dona Leopoldina e recebida por Dom Pedro I, a margem do rio Ipiranga, que proclamou assim, oficializando a independência do Brasil. E assim o autor deste hino fala este eco do grito do príncipe regente do Brasil, que naquele momento foi iluminado pela luz da razão, do amor, através do seu raciocínio de libertar esta nação, por ter ele tornado um ser iluminado e reconhecendo que a liberdade é uma razão suprema nos dada pelo superior, e assim o Brasil não seria mais colônia, mas sim uma grande nação
que tinha que cumprir a sua missão de levar o mundo à salvação através das boas novas que aqui estaria para surgir, que iniciou-se esse surgimento no dia 4 de outubro de 1935, quando o instrumento de inteligência divina superior, que aqui ancorou nesta nação, Manuel Jacinto Coelho, que nasceu com seu raciocínio desenvolvido para cumprir a sua missão, sendo ele, portanto, um aparelho único, sem segundo nem terceiro, feito pela natureza, constituído pela energia racional, essa mesma energia que clareou, iluminou o raciocínio de Dona Leopoldina e que deu a Dom Pedro I a coragem que era exatamente resplandecida desse ser superior racional, que é o racional superior, para decretar a imunização racional. E assim, o segundo estrofe desse hino, brilhante, fascinante, que identifica a missão desta nação, berço de Deus, mostra: se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Veja a grandeza. Se o penhor nesse contexto está entendido como a garantia está no raciocínio. Então temos que raciocinar para garantirmos esta liberdade. E raciocínio é racional. Racional é igualdade, é respeito, é união. O irracional desrespeita a constituição dessa nação, embora querendo ser o que não nasceu para ser, porque quem é bom já nasce feito. Por isso que, se o penhor dessa igualdade, quer dizer, o penhor é exatamente esse contexto que o hino nos dá, a garantia de raciocinarmos, compreendermos e praticarmos a imunização racional, respeitando as leis naturais para manter a liberdade, que é uma razão suprema nos dada pelo verdadeiro Deus e que desafia o peito, nosso peito, à própria morte. Então, para nos libertar e desafiar a morte, a transformação que esses instrumentos das trevas quer levar à humanidade, à sua própria destruição, somente a liberdade, que é o raciocínio, a nos dar o verdadeiro saber de quem somos, o porquê que assim somos, para cumprir a nossa lição, pelo se conhecer, e no se conhecer, ser livre, e nesse ser livre, através do ser racional, ser um ser equilibrado, praticando o verdadeiro amor e respeitando uns aos outros como a si mesmo, fazendo bem sem olhar a quem. Então, o penhor nesse contexto está entendido uma garantia da natureza, nos dando o direito de raciocinarmos e nos libertarmos dessa prisão material gerada e criada pela ambição, pela grande obscuridade do nosso eu por não nos conhecer, e assim dando a cada um a garantia e o direito para praticar a razão, e o Estado tem que se manter dentro do seu contexto, e para isso temos que ter um governo racional, e quando tivermos um governo racional, então a liberdade será respeitada, o amor, a educação, e um por todos, todos por um, e quem é esse um? O verdadeiro Deus, o racional superior. E no âmago dessa liberdade, que é nos dada pelo supremo raciocínio do universo, o verdadeiro Deus, ele ilumina o nosso coração com a verdadeira ação da imunização racional que encontramos em si mesmo pelo despertar do nosso raciocínio, que é a nossa consciência positiva. E essa consciência positiva nos dá a integração com a fase da razão do terceiro milênio, porque passaremos a respeitar a Deus sobre todas as coisas, provando o amor que ilumina e clareia o nosso coração. Esse é o âmago da essência divina, da energia racional,
manifestada pelo raciocínio, iluminando a verdadeira alma, a nos animar a ser livre, a amar o nosso próximo como a si mesmo. E assim, nesse desafio da morte, nos libertamos da morte por encontrarmos a nossa ressurreição e ressurgirmos para a nossa vida verdadeira de sermos racionais, aparelhos racionais, deixando de ser animais e nos ligando ao mundo superior, ao mundo racional, que aqui está unido. Quando esse habitante do mundo superior chegou aqui na Terra no dia 30 de dezembro de 1903, ele trouxe exatamente essa libertação, essa ressurreição, que é essa ligação com o mundo superior. Por isso, vem na terceira estrofe: ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Então, é uma saudação do terceiro milênio, uma saudação dos nossos irmãos do mundo racional para com toda a bicharada que estava desconhecida e que despertou pelo desenvolvimento do seu raciocínio. Esta saudação que o nosso país, berço da imunização racional, feito pelos seus verdadeiros filhos nativos aqui desta nação, mesmo aqueles que estão fora, que vêm para esse berço e que adotam o Brasil como esta nação da liberdade, da luz, do amor, por ser o berço do terceiro milênio. Então, adora e venera toda a gente que aqui vive, mas a força evolutiva quer destruir essa gente. E por isso que houve esse 8 de janeiro, essa prisão desses patriotas que na paz, no amor, na ordem, tentou exatamente combater as trevas, e que instrumentos trevosos, que a força evolutiva está circulando em todo o planeta livremente, como nas instituições, nas igrejas, nos tribunais, no executivo, no legislativo. Então eles resolveram exatamente essa rebelião de prender esses inocentes, cometendo a injustiça. É a força evolutiva, mas o bem há de vencer naturalmente. Por isso o Brasil, na sua outra estrofe, mostra: Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, o raio vívido que é a energia racional, que vive e eterniza e ressuscita a consciência divina de cada um dos filhos verdadeiros da luz, que aqui estão presentes. De amor, amor é a energia racional que ilumina o coração através do despertar do raciocínio. E assim, de amor e de esperança, a terra desce. A terra desce. Então, está descendo muitos e outros vão subir, porque o mundo racional está aqui unido. Se em teu formoso céu, céu é o mundo racional, se em teu formoso mundo racional, teu formoso céu, por isso que aqui é o Cruzeiro do Sul, tá entendendo? Olha a grandeza, a transcendência desse hino nacional. Se em teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Então, outrora, os selvagens, o establishment, essa força evolutiva, tentou exatamente crucificar este instrumento divino, que é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, que nunca foi, sempre esteve no meio de nós, porque é o raciocínio, é o Cristo cósmico, o habitante do mundo racional, que está crucificado entre o bem e o mal, entre a imaginação e o pensamento, o eletromagnético em forma de matéria, o mal da terra, e que agora chegou o momento de se ligar ao céu, a essência divina, a verdadeira essência. A imagem do cruzeiro aponta o berço de Deus, que é o retiro racional. E assim, o hino nacional, ele é revelador para quem entende e sente este hino, que esse país é o país do terceiro milênio. Por isso que dizem que o Brasil é o país do futuro. O futuro é racional, porque um raio de luz que traz às pessoas é a luz do racional superior. Essa luz que aqui chegou no dia 30 de dezembro de 1903, por isso que a 1h30, uma grande luz clareou, iluminando de uma forma límpida, clareando todo o céu,
mostrando um novo amanhecer, uma nova aurora nesta nação, quando a luz racional da divina providência providenciou o aparelho racional através do nascimento de uma criança iluminada chamada Manuel Jacinto Coelho, que nasceu na rua Barão de Iguatemi, ali no Matoso, Rio de Janeiro, coração do mundo, para nos trazer essa luz divina e, na sua missão, transcodificar esta energia em forma de cultura, a cultura racional do terceiro milênio, para integrar todos a fase do terceiro milênio, e nessa integração, a recuperação de toda a humanidade para que haja a sua salvação feita pela imunização racional. E assim tornou-se o Brasil aquele país que foi profetizado, anunciado, da América do Sul, o gigante da América do Sul, o sonho realizado, a esperança realizada da volta do Messias JC, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, como um raio de luz que ele trouxe consigo toda a luz do saber, do amor, da vida, para a nossa libertação, trazendo o amor vívido, para realizando de forma racional a esperança de todos que esperavam a volta desse divino ser. Por isso que no céu belo, claro, que tem esta nação continental, a esperança que está na constelação do Cruzeiro do Sul, que aponta o caminho aonde está o Divino Mestre, a residência dele, onde ele se retirou aqui na Terra, aqui na América do Sul, brilhando com a luz da razão absoluta, do amor verdadeiro para a nossa salvação. Então a palavra risonho, nesse contexto do hino nacional brasileiro, é relativa às promessas da felicidade, da libertação e da salvação, para nos dar alegria, alegria verdadeira. Por isso que o Brasil, já exatamente noutra estrofe desse hino, mostra gigante pela própria natureza. Natureza divina, o consenso geográfico racional já fez esta nação um gigante, rico por natureza. Aqui tudo que se planta dá. Você vê a bandidagem aí está transbordando, né? É o fim do fim, é a liquidação moral, física e financeira, que é um gigante tudo. Uma vez o pai Manuel, ele falou pra gente assim: aqui tudo dá em quantidade, ele falou aí na varanda. Até essa bandidagem, vê a quantidade de bandidagem, vai chegar um dia aí, quem não se tiver integrado, guarnecido pela força divina, vão ter que ficar presos dentro de casa, até todos se integrarem à fase do terceiro milênio, que é a fase do racional superior, para ficar amparado, guarnecido e ser socorrido pelo mundo racional. E sigamos em frente na compreensão deste hino, que é a nossa identidade, uma grande revelação, trazida por esses dois patriotas. Então, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza divina, essa grandeza racional, porque esta nação é forte. Desde que ela foi invadida em 1500 pelos europeus, que vêm nos roubando, passamos esse governo de esquerda aí, em todos esses 16, 17 anos, roubando a nação, saqueando, e a nação ainda está forte, está firme, ainda está de pé, embora sendo saqueada, roubada por esses ladrões, por esses marginais, querendo se apropriar do berço de Deus. Então, ele é forte pela própria natureza, é impacto, é colosso, né? Devido a não só a sua geografia, na estrutura da sua composição, de ter se tornado um país, uma nação continental, unindo tudo de uma forma, tanto que a formação, o design do Brasil é um coração, Então, para governar esta nação, tem que ser um governo
que o coração esteja iluminado pela energia da razão e do amor verdadeiro, transmitido pela energia que comanda a natureza, que é a energia racional, essa energia que dá essa fortaleza e nos torna cada vez mais forte para exatamente espelhar o futuro da grandeza racional do terceiro milênio, que essa pátria tem essa missão. Então, devido à nossa geografia, ser um país continental, de uma grande extensão, é um território bonito, rico por natureza, onde, vamos dizer, temos a riqueza não só minerais, como animais, como toda a fauna, flora, quer dizer, é um país rico por natureza, é um gigante destemido. O Brasil é um país abençoado pelo verdadeiro Deus, o racional superior, e vai chegar os dias que se segue esse futuro glorioso, vai refletir a verdadeira força de Deus da Terra, que é a energia racional, essa energia positiva, quando todos nós despertarmos o nosso raciocínio, entenderemos que essa terra é uma terra adorada. Entre outras mil, és tu, ó Brasil, a pátria amada, idolatrada, salve, salve, meu Brasil. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil, a natureza manifestada em toda a sua riqueza, e entre todos os outros lugares deste planeta, dessa deformação racional, que formou este segundo mundo, o Brasil é o mais amado, o mais querido, que vive nessas terras, embora existem seres, saqueadores, instrumentos das trevas, que fundaram até um partido das trevas, o PT, que tem os seus satélites de esquerda, que serve ao magnetismo para destruir, não só moralmente, financeiramente, fisicamente e culturalmente, toda a nação. Então quem raciocina está vendo, percebendo esta realidade. Por isso que a natureza está dando tempo, porque quem não acordar pelo amor, vai acordar pela dor. E a dor é essa força evolutiva, essa força de esquerda, marxista, leniana, que vem liquidando tudo e todos, moralmente, culturalmente, financeiramente. E até despertar e reconhecer a grandeza dessa terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Então, dos filhos do solo, és mãe gentil. Então, dos filhos deste solo, nós nascemos desse chão. Os filhos verdadeiros que nasceram desse chão, como monstrinho, que manteram a essência, a sua essência, que agora está para ser despertada. Então ela é a mãe gentil, generosa de todos esses brasileiros patriotas, embora muitos ainda aí sendo injustamente aprisionados, inocentemente, pagando pelo abuso do livre-arbítrio desses instrumentos das trevas que servem a essa força evolutiva e que estão aparelhou exatamente as instituições dos três poderes do chão, da matéria. Aí você vê as consequências que um povo está sofrendo, mas que virá a recompensa racionalmente e naturalmente, quando o povo despertar conscientemente e racionalmente. Então, aí vamos entender, deitado eternamente em berço esplêndido, quer dizer, o berço da imunização racional. Então o povo está dormindo, sonhando, com as fantasias, ainda iludido com promessas de vagabundos, de marginais, de mentirosos, que prometem políticos que servem a forças evolutivas, tá entendendo? Então, por isso que, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a grande força da inteligência da parte racional, que é o mar, os oceanos, tá entendendo? Ao som do mar e à luz do céu que é a luz racional, a luz da razão, a luz do amor verdadeiro divinal, que é a luz racional, que está materializada, transcodificada na cultura racional, ditado pelo verdadeiro Deus, o racional superior, nos livros Universo e Desencanto. Então, muitos estão deitados, ainda estão dormindo ao som
aos acordes da banda União Racional aí, tentando acordar esse povo que ainda está deitado eternamente, dormindo magneticamente. Então, chegou exatamente ao som profundo. O som profundo é a descida, a força, a liquidação do mar, da descida dessa parte, dessa goma que chegou a essa constituição magnética trevosa que quer destruir toda a estrutura evolutiva do ser racional, mas que não conseguirão, porque fulguras ao Brasil, florão, a grande flor divina, porque aqui é o jardim do verdadeiro Deus, do verdadeiro Pai Eterno, Racional Superior, Manuel Jacinto Coelho. Então, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. O sol do novo mundo qual é? É a luz racional, a luz da razão, a luz do amor, a energia racional. Que a luz do velho mundo é o sol elétrico e magnético. O sol que ilumina o aparelho racional é a luz da divina providência, a luz racional, que é a energia racional. Então todos que estiverem ligados e iluminados pelo sol do novo mundo, que é o mundo racional, e Manuel Jacinto Coelho, ele veio construir esse novo mundo. Por isso ele ditou, elaborou, transcodificou a maior cultura de toda a história da humanidade, que é a cultura racional, exatamente para nos ilustrar, nos iluminar, nos desenvolver, nos despertar e fazer com que todos estejam aparelhados a este novo sol, deste novo mundo, que é o mundo racional, o mundo que transformará este velho mundo no paraíso racional, como está dito por ele nas páginas brilhantes de seus livros, O Universo do Desencanto. O berço da imunização racional, essa metáfora, o berço é uma metáfora para onde o Brasil, essa pátria jovem do terceiro milênio, berço exatamente do novo evangelho. Evangelho significa as boas novas. As boas novas é exatamente a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase do amor, a fase da ressurreição de toda a humanidade, que é a salvação. Então, esta força da natureza, que é a energia racional, que vem do mundo racional, que vem exatamente constituída e transformando o mar, a profundeza do mar, na profundeza é a essência do mar, que é a energia da planície racional, a energia racional. Então estão presentes para fazer parte desse cenário, deste novo adorno que será para o berço do paraíso racional. Então desse reino prepotencial racional que se manifesta aqui na Terra. Então brilha esse florão, essas flores que são os aparelhos racionais, a flor, as belas flores do jardim do Divino Mestre, as flores, aqueles correligionários, obedientes, persistentes, que estão desenvolvendo seu raciocínio e que trabalharão pelo novo mundo, na obra deste ser superior. Então, não é com ismo, com ambição, com vaidade, com orgulho, é em união, um por todos e todos por um. Que esse um é o racional superior, que aqui está no meio de nós, e todos somos nós, é o amor de nós em vós, o amor de vós em nós. Então essa é a união verdadeira, que vamos descobrir ao nos conhecermos, ao sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como vemos, para onde vamos e como vamos. Do que a terra mais garrida, tens risonhos lindos campos, tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, vida é mais energia, mais virtude. Então o Brasil tem nossos campos, nossa vida, no teu seio mais amores. Você vê essa grandeza, os virtuosos campos do Brasil, exatamente onde brotam essas flores, personificando-se nos futuros aparelhos racionais, os filhos dos imunizados, que constituirão um novo mundo, esse novo mundo aqui, nesse berço, através do desenvolvimento do raciocínio, que é o Deus vivo dentro de cada um de nós,
que é despertado pela energia racional, adquirido no ler e reler, e persistir e obedecer os ensinamentos desse grande ser universal, o racional superior, que nos oferece exatamente essa possibilidade de nos libertar, de nos salvar, de nos imunizar e ser acolhidos pelos nossos irmãos do mundo racional. Então, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil! Então, Brasil é o berço racional do amor, da salvação, da imunização e da liberdade. Então, Brasil de amor eterno. Amor eterno é o amor racional deste reino prepotencial que é o mundo racional, que aqui está presente, representado simbolicamente pelo retiro racional, onde está a residência dos três poderes e a casa do verdadeiro Deus, do grande Senhor do universo, aonde ali está edificada o tribunal racional, que é a varanda da justiça. Por isso, Brasil de amor eterno, seja o símbolo, o olabro que ostentas estrelado, e diga o verde, louro desta fâmula. O verde representa o poder da recordação, feito pelo desenvolvimento do raciocínio, na recordação, a iluminação feita ao coração, através da imunização racional, e por isso que a nossa bandeira, o verde, está nos quatro cantos, na parte maior, que vai exatamente levar ao mundo resplandecendo a luz da razão, do amor, levando todos a recordar sua origem verdadeira, a se conhecer e fazer a racionalização dos povos. Por isso que o verde louro, o louro é a riqueza, é o saber, é o conhecimento, transmitido pelo verdadeiro Deus, o racional superior, através das páginas brilhantes dos seus livros Universo e Desencanto, que compõe a formação da maior cultura de toda a história da humanidade, que é a cultura racional. Então, paz no futuro e glória no passado. Esses irmãozinhos de 8 de janeiro, que estão todos presos inocentemente, vão ser glorificados na história deste Brasil, que tentaram exatamente as forças evolutivas condenar os inocentes, que lutaram pela liberdade dessa nação, não permitindo e se rebelando contra um ladrão assumir o comando desta nação, que é o berço de Deus. Tá entendendo? Um marginal que vivia à margem da fase, e aquele que era inocente, que tentou dar a prosperidade e fazer a transição do governo animal para o governo racional, foi interceptado pela vontade de uns tantos que não queriam perder o poder, assim como outrora fizeram os sacerdotes fariseus escribas ao assassinar o amado Jesus de Nazaré. Não estou falando do Jesus religioso que foi explorado depois por Constantino e outros tantos, mas sim Jesus de Nazaré, que se deixou ser assassinado pela ambição, pela obscuridade daqueles que achavam que o poder era tudo, era tudo. Então o Império Romano assassinou, tentou exatamente apagar a luz da salvação da humanidade, mas ele nunca se apagou. Ele viu que a humanidade não estava preparada, ainda estava muito bicho, muito feroz. E como é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, ele deu. Por isso que Jesus disse: teria muitas coisas que eu poderia vos dizer, porém vós não as entenderia. Virá o dia que o Pai virá na sua autoridade máxima do universo. Qual é a autoridade máxima do universo? Racional superior. Um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. O poder dos poderes. Então contra ele ninguém vai poder atentar. Contra a nação também não. Ele vai deixar correr o frouxo. Mas quando ele puxar a corda, me lembro uma vez o Pai Manuel falando pra gente na varanda. Estava eu, estava o Jorginho, estava o Cacá, estava o Vassali, estava o Deitinho. Aí ele, rapaz, o racional superior ele dá corda. Ele vai dando corda. E o bicho sim vai e desce. E acha que está certo. E o racional dá corda. Para eles se enforcarem. Mas quando o racional puxa, aí a queda é feita, não levanta mais. Então,
eles estão recebendo corda. Quando o racional superior, o dono desta nação, desse berço, puxar, aí, meu amigo, vem a solução e não vai ter mais jeito. Então, o labro ostenta, aí vem essa outra estrofe: Brasil, de amor eterno seja símbolo. Quer dizer, o amor eterno, o amor racional, o amor verdadeiro da pureza e da perfeição, da razão, que nos liberta, que nos salva, que nos dá o saber para se conhecer verdadeiramente. Esse verdadeiro amor do Pai Eterno, que é o racional superior, Manuel Jacinto Coelho, que é Deus vivo dentro de cada um de nós. E assim o Brasil sendo, Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostenta estrelado, quer dizer, resplandecendo a luz divina. Diga o verde louro desta forma: paz no futuro e glória no passado. Que a bandeira do país, ornamentada com as estrelas, essas estrelas, você vê, representa cada habitante, cada filho desta nação, é uma estrela. O ser desperto racionalmente é um corpo de energia, puro, limpo, perfeito, consciente da sua missão. E essas estrelas, materialmente, representam os estados. Cada estado é composto de uma sociedade que é constituída por seres de origem racional, que constitui a formação. Então ela representa um clã, um estado, que é um conjunto de pessoas despertas, seres racionais, conscientes. E o verde e o amarelo, das suas cores, representam que é a recordação, a esperança dessa conquista da razão, do conhecimento de si mesmo, através da riqueza, da justiça celestial, que é o azul, a grande bola formando o azul celeste, né? As estrelas habitantes, o amarelo, a riqueza, o saber, a justiça, a riqueza natural, a riqueza do conhecimento de si mesmo, que é a riqueza divina. Então, o verde louro quer dizer o verde amarelo, pois é a cor do louro, que é o amarelo, a riqueza, a justiça, o amor. Então, aí vamos em frente desse hino, mais uma estrofe rica, que revela muito sobre o berço do verdadeiro Deus, o racional superior. Mas se ergues da justiça clama forte, quer dizer, a nossa justiça está em liquidação, o judiciário está liquidado, cometendo injustiça. Então vai ter que se erguer essa justiça em sintonia com a justiça divina ser feita, porque a nossa justiça foi para o brejo. Como esse marginal, a mentira personificada, tem nome, 9 dedos, né, e língua presa, ele afirmou que a justiça não vale nada, o que vale são os relacionamentos. Essa é a frase desse indivíduo que hoje está no comando, levando o país à loucura e à destruição, pelo enfraquecimento do pensamento, pela liquidação física, moral e financeira, promovida pelo magnetismo, que é a força da esquerda, que veio para destruir a nação, o berço de Deus, mas que não conseguirão. Então, como se diz: mas se ergue a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. O filho teu verdadeiro é aquele que desperta o seu raciocínio, tem a clareza de raciocínio e vê, tem a clarividência de ver o certo e o errado. Como uma vez o Pai Manuel disse para a gente, se você começar uma coisa e deu errado, pare, reinicie e recomece novamente. Porque quando começa errado, termina errado. Quando você está certo, tudo vai dando certo. Você vai acertando e o certo vai se sucedendo corretamente, por você andar certo e estar de forma equilibrada racionalmente. Então você vê que o país está dando errado, porque só tem a composição governamental que estrutura esta nação totalmente errada. Foi totalmente fruto de um erro de ambição, de obscuridade, de seres que acham que são deuses do chão, das trevas, servindo às trevas, essas forças evolutivas. Então verás que o filho teu não faz a luta. Então esses filhos que estão hoje pagando inocentemente terão a glória dele, diante ao tribunal da Suprema Corte Celestial, o tribunal racional. Não, nem teme, porque quem te adora é a própria morte. Exatamente. Esse é o caso de um futuro
não tão pacífico como estamos vivendo. Você vê que o Brasil, aqui nesse hino, ele revela esse momento que o Brasil está vivendo, esse futuro que já vivemos, nesse futuro que não é tão pacífico. Existe uma discordância, família, irmãos contra irmãos por causa de ideologias políticas, ideologias trevosas formadas por partidos de esquerda, marxistas, lenistas, comunistas, que é onde está esse comunismo, o machado e a foice, a morte e a destruição, o símbolo falando alto para quem sabe ler, porque um ponto para quem sabe ler é uma palavra, uma informação correta. E o racional, ele tem esse esclarecimento de conhecimento quando ele começa a raciocinar, ele começa a ver que o pensamento está destruindo tudo que criou, através dos seus mitos, das suas ideologias, dos seus contos. Então, dessa inteligência artificial criada pelo próprio artifício para a destruição e liquidação do bicho racional, porque o magnético inferior, não nosso irmão que se rendeu, a inteligência da parte da planificação, mas de muitos de bicho ainda, esses não se renderam, esse magnético, essa força esquerda não rendeu-se à luz da razão e quer levar a destruição à nação, para o reino deles, o reino inferior, o reino das trevas, o reino do fogo, Lúcifer. Lúcifer significa a luz do fogo, a luz magnética. É isso a verdade. Então o país pode contar com os verdadeiros brasileiros, que são os nativos dessa nação, aqueles instrumentos, aquela essência que se extinguiu neste solo, que já é espalhado pelo mundo inteiro. Os missionários, assim como esses dois, eles têm a missão. Então por isso que cada um nasceu com um dom diferente do outro, porque isso já foi tudo programado pela natureza, pelo consenso geográfico racional, quando exatamente criou a forma daqueles corpos racionais que se extinguiram em cima do início da água e da terra, e que deram consequência ao animal de origem racional. No processo de desejo de eternidade, eles evoluíram, e agora chegou a fase do amadurecimento, em quem amadureceu, quem se preparou, evoluiu, e alcançou nessa evolução o grau máximo da evolução, de honra ao mérito de ser racional. Esses estão lutando com maestria, com sabedoria, através dessa arma do conhecimento, do se conhecer, para a libertação da fase racional. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Do círio deste solo és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Este é o hino nacional desta nação, que é o berço verdadeiro de Deus. Por essa razão que o racional superior, o verdadeiro Deus, Manuel Jacinto Coelho, é um habitante que veio diretamente do mundo racional, com a missão de nos ensinar o caminho verdadeiro da retidão divina para a libertação e a verdadeira salvação, através da imunização que encontraremos dentro de nós, através da nossa essência divina, que está cristalizada, materializada, litigiada na célula pineal. Porque Manuel Jacinto Coelho, ele é um ser diferente, desconhecido por muitos que estiveram ao lado dele. Não reconheceram quem era Manuel Jacinto Coelho, quem era verdadeiramente o racional superior, porque na realidade ele é a luz do novo mundo. Ele veio construir um novo mundo através da cultura do terceiro milênio, que é a cultura racional, a cultura que está exatamente no ditado por ele, por este ser, que com maestria transcodificou, materializou a energia divina para providenciar esse mundo novo, que é a energia racional. Então ele está no comando, essa energia está comandando a natureza. Por isso os filhos desta pátria verdadeiramente se extinguiram nesse grande solo, desse grande continente, são exatamente instrumentos verdadeiros para levar essa luz do novo mundo avante, firme, seguindo com persistência, com obediência, paciência, para vencermos essa guerra entre o bem e o mal, porque o mal por si mesmo se destrói, o bem vence o mal, porque o mal por ser mal
por si mesmo ele vai se destruindo e quer destruir os demais. Mas o bem está acima de tudo e de todos, porque o bem é racional, é a razão, é o amor verdadeiro. E o mal está abaixo de tudo, porque é magnético, é essa força esquerdista, materialista, leninista, marxista, que promove essas ideologias, querendo acabar com tudo e com todos, por ser fruto da energia magnética. O bem é o bom verdadeiro, e o bom, ele transforma o mal em bom, quando o mal está querendo, porque todos são livres, tendo direito à salvação e à perdição, à condenação. Condenação é ser condenado pela ação, libertação é libertar pela ação, conquistando a salvação, que é ser salvo pela ação, porque os que buscam realmente a energia racional, buscam estudar de si, se conhecer na cultura racional e praticar a imunização racional, que são os ensinamentos verdadeiros transmitidos pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, o racional superior. Então esses encontrarão o caminho da libertação, da sua ação, por praticar a imunização, se salvarão, porque se religarão ao mundo racional em vida, tendo a certeza para onde vai, porque a energia mais poderosa do mundo, de todo o universo, é a energia racional. E esta energia, por ser poderosa, ela transforma o mal no bem, ela transforma toda essa tempestade em bonança no tempo certo, na hora certa. Porque o mundo racional está aqui, presente. O seu Manuel Jacinto Coelho, que é o mestre da justiça celestial, o racional superior, que é o superior racional, está no comando, está comandando tudo, comandando todos, por ser ele a própria energia que personificou-se nesse ser para transformar. Então a cultura racional é a cultura que ele colocou em nossas mãos, esse poder do saber em nossa mão, para que pudéssemos nos conhecer pelo desenvolvimento do nosso raciocínio, que é o Deus vivo, a nossa essência divina que estava adormecida, que é o Deus vivo em nós. E por isso que racional não é contra nada, não é contra ninguém, é a favor de tudo e de todos, porque todos os feitos é de origem da energia racional, seja da parte da planície racional, ou seja, constituído da deformação e extinção dos habitantes do mundo racional, que se extinguiram em cima do início da água e da terra e da formação a este mundo. Então o racional superior, que é o verdadeiro Deus, é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. É uma energia superior a todas as energias do universo, e por isso que ele, por ser o verdadeiro Deus, não é contra nada, não é contra ninguém, nos ensina a sermos assim, racionais, equilibrados, a favor de tudo e de todos, e não sermos contra nada, nem contra ninguém, porque o racional superior da Terra é o superior racional, que foi vestido, personificado como Manuel Jacinto Coelho, por ele ser o habitante do mundo racional, que nos trouxe esta revelação, essas boas novas, que é a cultura racional. Por isso que ele veio à Terra, ele deixou o estratosférico de pureza e perfeição, atravessando essa triambosfera, chegando nessa estratosfera de energias enfraquecidas, poluídas, degeneradas, para nos, diria assim, reequilibrar, nos reformular e nos recuperar e nos salvar. E assim temos que persistir, obedecer nos ensinamentos verdadeiros transmitidos por ele, que encontra nas páginas brilhantes dos seus livros Universo e Desencanto. E já estamos aí com 1h e 17 minutos, né? Então já cheguei ao meu auge, né? Dalícia Grepp, por onde é que você andava, minha nobre amiga e irmã? Salve, que satisfação tê-la aqui conosco. Salve, salve, meu nobre, querida irmão Nelson Ferreira, compositor, um grande instrumento também, missionário da pureza aí, que com seu canto de amor, de razão, de pureza, vem também nos clareando, auxiliando o superior racional a todos desenvolver o seu raciocínio e se conhecer através da luz verdadeira, cantada melodicamente através dessa voz bonita, né, dotada aí do Nelson Ferreira. Um abraço aí, meu amigo, irmão guerreiro da luz divina também. Você é um guerreiro. Aurenita, um abraço, salve, salve, minha querida irmã.
Lourdes Correia, salve, salve minha nobre irmã. Maria Benedita Pereira, salve meu querido irmão. Racional Cláudio Sampaio, bom dia, Racional, estamos juntos em nosso raciocínio. É verdade, minha querida nobre irmã Maria Benedita Pereira, e grato pelas suas palavras dirigidas a nós, ok? É uma satisfação tê-la conosco, assim como a Ivete Oliveira, minha querida amiga e irmã. Aí, uma alegria sempre tê-la aqui conosco, participando, ok? Ivete, estava também sentindo a sua ausência. Falta não, quem faz falta é jogador, né? Derruba o cara dentro do campo, é falta, né? Aí o árbitro, né? O livre, tem a liberdade de mostrar a falta, né? Então, você tinha a sua ausência de participar aqui conosco nessa sala eletrônica, ok, Ivete? Um abraço para você. Carmen Bright, essa é cativa, minha querida amiga e irmã Carmen Bright, sempre nos dando força, nos motivando aí com suas palavras, seus recados, ok? Um bom dia para você também, Carmen, e Dalícia Grepp, você também andou aí viajando aí pelo Cosmo, né, Dalícia? Agora voltou a esta sala eletrônica, seja bem-vindo e grato pela sua participação, e a todos que nos acompanharam, estão conosco, somos gratos também a Valéria Sampaio aí, sempre nos acompanhando atentamente. Temos também um abraço aí a toda a Irmandade do Retiro Racional, ao Boné Jacinto Coelho, nossa grande amiga e irmã, conselheira, doutora Argélia, outra querida, grande compositor, também professora de piano, de música, tal qual a Dona Rosa, a Mãe Rosa, né? A mãe do nosso divino mestre, Manuel Jacinto Coelho, que era professora de piano e de música e de canto, e assim, a genética está na doutora Argélia, né? Da Dona Rosa. Luciene Bermeg, salve, salve, seja bem-vinda e grato também pela sua participação. Um abraço também à minha nobre irmã, presidente, aí, responsável, né? Da fase racional, de levar a racionalização para o mundo, trabalhando, que está aí na administração, aos cuidados da obra do nosso Divino Mestre, a senhora Atna Jacinto Coelho, nosso abraço, e a todos que acompanham a Divina, que tem um trabalho brilhante com a juventude, com a nova geração, formando, né, aí, em união com o Diogo, né, essa turma boa, que abraçam a missão com muito amor, abnegação, para transformar o Brasil, levar o Brasil à sua missão de cumprir como berço e celeiro da luz divina, tornando-se aí a luz do novo mundo. É isso aí, minha gente, por aqui vamos ficando. Sou grato a todos vocês que nos acompanham, que eu não falei porque não está aqui no meu visor, mas fica energeticamente meu abraço a todos que estejam corujando, acompanhando, sem se identificar, sem deixar o comentário. A você meu abraço também, sou eternamente grato pelo apoio e a motivação de todos vocês. E por aqui vamos ficando, até a próxima. Salve, salve os três poderes, salve o racional superior, salve o mundo racional, viva o nosso Brasil, salve, salve Brasil, pátria idolatrada, berço racional do amor, da salvação, da liberdade e da imunização. Vamos em frente, que atrás vem gente em busca de se conhecer.